Como era esperado, os líderes do BRICS anunciam a ampliação do bloco e a entrada de mais 6 países. O anúncio foi feito agora há pouco no encerramento da 14ª cúpula do grupo, que está sendo realizada em Joanesburgo, na África do Sul. Os novos integrantes são Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã e Etiópia. O convite era um mero protocolo, pois na prática os próprios países já vinham costurando um acordo para serem aceitos no bloco. Mais cedo, o presidente Lula deu as boas-vindas aos novos integrantes deste grupo. É com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e, para isso, aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. Aprovamos ainda a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda de referência dos BRICS. Essa medida poderá aumentar nossas opções de pagamento e reduzir nossas vulnerabilidades. Como o Megali disse, um pouco mais tarde, todos os detalhes ao vivo sobre essa cúpula diretamente da África do Sul, com um enviado especial aqui do Grupo Bandeirantes, o Túlio Amanso. A começar pelo nome, né? BRICS. BRICS é uma sigla esperta. O que eles vão fazer com esse monte de vogal? Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã e Etiópia. Como é que você vai formar uma palavra coerente? Como é que incorpora esse monte de vogal no nome dos BRICS? Vai ter que colocar uma vogal na frente de cada consoante. Haja criatividade, hein? Bem, a Rússia... E aí o encontro acontece em meio a uma crise geopolítica. É engraçado, né? Parece que eles estão alheios a tudo que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia. Pelo contrário, né? Mas é aquela coisa, aí entra o Vladimir Putin por videoconferência. Justamente para não ser preso. Uma coisa meio constrangedora, né? Ninguém fala Quer dizer, nós falamos, mas lá eles fingem que não. O presidente Lula falou. Publicamente? Falou publicamente. Disse que é um retrocesso. É um retrocesso que remete à Guerra Fria. Ele falou que todo o planeta acaba sofrendo com essa guerra e principalmente os países menos desenvolvidos, né? Sim. O que eu tô dizendo é da situação de um chefe de Estado não poder participar de um evento, porque caso pise naquele país, será preso. Então é um constrangimento, né? E apaga um pouquinho a questão econômica, até pelo que aconteceu ontem. Pois é. O governo da Rússia diz agora que vai apurar as causas da queda do avião que matou o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. A aeronave caiu e explodiu ontem à tarde quando seguia de Moscou para São Petersburgo. Em junho, Prigozhin chegou a liderar um motim contra a cúpula militar do governo de Vladimir Putin. Naquela época, o grupo Wagner ocupou a cidade de Rostov e avançou em direção a Moscou. Quem tem os detalhes agora é Arthur Coelho. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia abriu uma investigação para apurar as causas da queda do avião que matou 10 pessoas, entre elas o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Segundo a agência estatal russa, a aeronave saiu da capital em direção a São Petersburgo. Uma das hipóteses é que o avião produzido pela Embraer foi abatido pela defesa antiaérea russa. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, as mortes de Prigozhin e do outro fundador do grupo Wagner, Dmitry Utkin, são suspeitas, principalmente porque no início de junho, o chefe mercenário liderou um motim contra o alto comando do Kremlin. Antes aliado, Prigozhin foi chamado de traidor pelo presidente russo Vladimir Putin e houve um acordo para exílio dele em Belarus. É bastante provável, que nós estejamos assistindo, neste momento, a vamos chamar desta forma, a um acerto de contas, E talvez agora nós estejamos vendo exatamente qual é o poder real de Putin. Putin não tem o poder no exército, Putin tem o poder na KGB. Putin tem o poder em forças reais, sempre foi assim. Integrantes do grupo Wagner afirmaram que agora esperam instruções dos dirigentes sobre os próximos passos da organização mercenária. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto, sobre a queda deste avião que matou o líder do grupo Wagner, com o nosso correspondente na Europa, Felipe Killing. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? A Rússia vai investigar. Do jeito russo. Há suspeita,
aparentemente estamos vendo. Não, todo mundo sabe exatamente o que aconteceu. Alguém vai conseguir provar? Não. Assim como é quase impossível provar que aqueles vários dissidentes e inimigos políticos de Putin não caíram de janelas abertas, né? Estatisticamente, não há tantas pessoas assim que caem de janelas abertas em outras partes do mundo. A questão aqui não é nem descobrir o que aconteceu, porque todo mundo sabe, mas ninguém vai conseguir provar, então acontecido está. É saber se mais essa morte terá alguma consequência política dentro ou fora da Rússia para o seu líder Vladimir Putin. Suspeito que não. Suspeito que seja mais uma que se empilhe lá a uma série de cadáveres já produzidos pelo regime de Vladimir Putin. Qual será o nome do novo BRICS? Ivan Brandão tem algumas sugestões aqui. BRICS e a Reca. Ah, não, é a redação? Não é o Ivan, é a redação. BRICS and Friends. Gosto desse também. BRICS mais. BRICS também. Mais chegou aqui. O Ricardo de Curitiba mandou BRICS and the Gang. Gosto também desse gosto. também. A gang. BRICS e a rapaziada. Legal. Também. Que nem a Adriana. É. Né? Sim. Companhia do BRICS. BRICS e seus miquinhos amestrados. Olha! Nossa, não. Estamos chegando isso no muito nome. Provocativo. Não? Não. Até porque talvez incluam a gente na segunda parte, né? Então, não, mas eu acho que a gente é a parte principal. E aí os miquinhos amestrados entre a Argentina... não pode, né? Arábia Saudita... Não, melhor não. Essa verdade. provocação, ela não vai sair impune. Queremos a sua sugestão. 999-592-100, código de área 11. BRICS e os parças. Também. A Fernanda Pronto. que mandou. Tá bom. Segue ao Senado a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A MP foi aprovada ontem pela Câmara por 439 votos a favor e 1 contrário do deputado Luiz Lima, do PL. Logo depois da sessão, ele disse ter votado errado. Acontece, né? Muita gente já votou errado. Enfim, publicada em 1º de maio, a MP, que está em vigor, perde a validade na próxima segunda-feira. Ela eleva o salário mínimo para R$ 1.320, né, e amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Mais detalhes chegando de Brasília agora. Fala, Márcio Rocha. O Senado tem até o dia 28 de agosto para votar a medida provisória que aumenta o valor do salário mínimo, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Pelo texto aprovado, o benefício passa a ser de R$ 1.320, mas como a proposta tem um prazo, os senadores precisam apressar a votação para que ela não perca a validade. A medida provisória deveria ter sido votada junto com o novo marco fiscal, mas, por causa de um ponto de polêmica no texto, foi analisada depois de um acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O trecho que trata da taxação de offshores, contas no exterior em paraísos fiscais, não foi analisado, pois, de acordo com os líderes, o tema precisa de mais discussão. Dessa maneira, o Palácio do Planalto deve encaminhar nos próximos dias um projeto de lei com urgência constitucional para tratar do assunto. Por causa da retirada do trecho da taxação de offshores, o que deve gerar perda de arrecadação, o governo deve apresentar uma espécie de plano B nos próximos dias. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, declarou que uma medida provisória será publicada para tributar os fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos, justamente para compensar essa perda de arrecadação. Esse negócio de voto errado pode ter consequências, né? Como esquecer de Antônio Candir, que em 1998 votou errado contra a idade mínima da reforma da Previdência, ou seja, o ponto principal da reforma da Previdência proposta, então, pelo governo FHC. A reforma não passou por um voto, que foi exatamente o dele. E o pior, o Candir era do partido do presidente e do estado do presidente. Ele era do PSDB de São Paulo. Aí, na época, sabe o que ele disse? Ele culpou o voto eletrônico. Ele disse que se confundiu com o sistema de registrar o voto no painel, que naquela época era uma novidade. E fim de papo. Né? Não tem revotação. Votou errado, fim de papo. E naquela época o governo não aprovou a reforma da Previdência graças a essa confusão do Candir. Dessa vez o Luiz Lima ficou apenas como voto vencido. Bom, ainda ontem o Senado aprovou a medida provisória que reajusta o salário dos servidores federais em 9%. O aumento vale ainda para aposentados e pensionistas do serviço público e funcionários em cargos de comissão. A MP, que perde a validade amanhã, já foi aprovada pela Câmara e segue para a sanção do presidente Lula. Gente, desculpa, é que tá chegando tantas sugestões do nome dos BRICS. O Rogério diz, todo mundo odeia o BRICS, pode ser, que vai na mesma linha do Yuri, que é punk, a levada dos BRICS. Boa. Boa essa. Mas para mim a melhor é do Sérgio Eleri.
New Bricks on the Block. Ai, esse é maravilhoso. Porque ele tem significado, né? Assim, o significado é literal. Tem Brick Street Boys também chegou. O Eduardo mandou Another Bricks in the Wall. Ai, vários mandaram esse. É ótimo também. Mas eu acho que New Bricks on the Block Pra mim, lidera até agora. É o perfeito. Uhum. Voltando aqui para os nossos temas, vou seguir, tá, gente? Bricks de neve e os 7 anões. São quantos agora integrantes? Entraram 6, né? Já eram 5, agora são 11. 11. Quem são os anões? A CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal ouve hoje o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Vai ser a primeira vez que ele aparecerá em público desde que o advogado César Bittencourt anunciou que ele confessaria, né, a participação no esquema de venda ilegal de joias. A sessão começa às 10 da manhã. Mauro Cid garantiu no STF o direito de permanecer em silêncio. No Congresso, a CPI dos atos de 8 de janeiro toma o depoimento do sargento Luiz Marcos dos Reis, que era subordinado a Mauro Cid. Em pouco mais de um ano, ele movimentou mais de 3 milhões de reais. Ontem, a defesa do sargento afirmou que as transferências feitas para o ex-chefe se referem à venda de um veículo e que ele organizava uma espécie de consórcio de amigos nos quartéis para fazer investimentos. Mais informações de Brasília, fala aí, André Viana. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vai depor nesta quinta-feira na CPI dos atos criminosos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele é obrigado a comparecer devido a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Porém, essa mesma decisão também determinou que ele pode permanecer em silêncio durante a sessão. Também nesta quinta-feira, o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis vai depor, mas para a CPMI de 8 de janeiro no Congresso Nacional. Reis também fazia parte da ajudância de ordens de Bolsonaro e é acusado de movimentar recursos financeiros para o tenente-coronel Mauro Cid. Mesmo assim, a expectativa é que ele seja questionado, principalmente sobre a organização das manifestações de 8 de janeiro. Isso porque mensagens de texto entre ele e Cid teriam sido encontradas durante as investigações, o que, segundo os senadores e deputados que aprovaram os requerimentos, comprovaria uma tentativa de golpe de Estado. Tanto o tenente-coronel quanto o sargento estão presos desde maio deste ano, após as investigações sobre o esquema de falsificação do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Em outra frente de investigação, a Polícia Federal analisa as mensagens enviadas por Jair Bolsonaro aos empresários acusados de discutir um golpe de Estado. João Pedro Melo está na linha com a gente e traz os detalhes sobre essa linha de investigação, né, João Pedro? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a Polícia Federal classifica esse telefone, que seria de Jair Bolsonaro, como uma espécie de central de fake news contra a democracia. Esse celular está salvo como PR Bolsonaro 8 no aparelho do empresário Maier Nigri. Através do número, o ex-presidente fez ataques ao STF e pediu para que notícias contra as urnas eletrônicas fossem repassadas ao máximo. Bolsonaro admitiu ao jornal Folha de São Paulo que mandou mensagem a Maier Nigri e questionou o seguinte: qual o problema? Em 2021, há evidências de uma possível visita do então chefe do executivo à casa de Nigri. Após isso, o grupo de WhatsApp, empresários e política, objeto da investigação, teria então sido criado. Bolsonaro está internado no Hospital de São Paulo para avaliação médica e deve ter alta hoje à tarde. Ele vai ser ouvido pela PF na semana que vem, junto com a esposa Michele e o advogado Frederico Assef. Ainda, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, general Mauro Lorena Cid, todos eles vão depor no mesmo dia e hora sobre o caso das joias. Qual que é o objetivo dessa ação? Evitar que eles combinem versões a respeito do caso. Ontem, o ministro da Defesa se reuniu com o colega da Justiça, Flávio Dino, e seguiu até a sede da Polícia Federal. A corporação apura as informações de que o hacker Walter Delgatti Neto teria se reunido com militares que participaram da comissão do TSE sobre as urnas eletrônicas. Múcio Monteiro pediu informações sobre a identidade dos servidores, mas ouviu que o inquérito é sigiloso por ordem do STF. E ele já solicitou o acesso aos dados, isso ao relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes. O presidente da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro se reuniu ontem com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que ressaltou que a corporação vai punir militares que tenham se envolvido em atos golpistas. O deputado Arthur Maia, então, afirmou que os culpados pelos ataques à democracia serão responsabilizados pela comissão, mas sem qualquer tipo de perseguição. E a gente vai ouvir o Maia agora. O fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com
essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e que projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado das Forças Armadas brasileiras. O papel das Forças Armadas foi fundamental para que nós preservássemos a democracia no nosso país. Pois é, Arthur Maia falou bastante ontem, disse também que a CPMI não vai pedir as quebras de sigilo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso tudo no caso da venda de objetos do governo federal, porque, segundo ele, essa comissão vai investigar o antes, o durante e o depois dos atos do dia 8 de janeiro, mas não qualquer relação ou qualquer situação a respeito dessa venda de objetos. A gente vai ouvir mais um trechinho. Se quiserem fazer uma CPI para discutir presente de ex-presidente, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu cumprirei o meu papel como presidente dessa CPMI de garantir que se investigue o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, mas tudo relacionado ao 8 de janeiro. Pois é, e aí então ele confirmou o cronograma. Na terça-feira que vem a CPMI vai ouvir o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal que está preso, Fábio Augusto, isso na terça-feira, e na quinta-feira vai ser a vez do general Gonçalves Dias, ele que era comandante do GSI no dia 8 de janeiro, foi flagrado interagindo com manifestantes ali no Palácio do Planalto e, segundo a comissão, tem muito a explicar, portanto, depoimento marcado para a próxima quinta-feira. Bom, o presidente fala qual é o problema, né? Foi o que ele disse ontem, quando perguntado sobre isso. Há um grande problema, né? O tanto que a gente já falou aqui sobre os riscos de divulgação de fake news e a necessidade de responsabilização com quem divulga, com quem espalha fake news, notícia falsa, pode matar aos poucos, instituições inclusive, pode matar fisicamente, como a gente já falou, e imediatamente. Então, são todos os riscos envolvidos na divulgação de notícia falsa. Isso não é subjetivo. O presidente, ao divulgar algumas notícias falsas, ele não está cometendo uma traquinagem, ele não está sendo irresponsável. Ele está conspirando contra a democracia, ele está conspirando contra a saúde pública, no caso dos remédios que não funcionam e da campanha anti-vacinação. Então o Bolsonaro talvez não tenha percebido que ele não tem mais a faixa como escudo, ele não tem mais o foro privilegiado, ele não tem mais a quantidade de puxa-sacos e pessoas o blindando na Procuradoria-Geral da República, ele não tem mais todo o peso e a, entre aspas, imunidade que são garantidas pela própria presidência. Ele já não se senta mais naquela cadeira. Então, quando ele diz agora, mandei sim, e daí, ele está na prática admitindo que cometeu um crime de lesa-pátria, um crime de conspiração contra a democracia. Crime previsto em lei que dá cadeia, que vai se empilhando entre os muitos que supostamente foram cometidos por ele. Isso ainda vai ser apurado e julgado. Ele não pode mais fazer esse tipo de declaração como fazia a torto e a direito antigamente. Presidente, e a saúde pública e a doença? E daí, não sou coveiro? Porque ele não tem mais essa proteção. Mas talvez não tenha percebido isso. É gravíssima essa frase. Enfim, confirma aquilo que a gente já sabia e dá mais poder ainda para aqueles que estão preparando as investigações e as consequências que certamente virão pelos crimes cometidos pelo ex-presidente da República e que seguiu os cometendo depois de deixar a presidência, por incrível que pareça. Valeu, João Pedro! Valeu, pessoal. Um grande abraço. Bom, de acordo com documentos obtidos pela CPMI dos atos de 8 de janeiro, Mauro Cid transferiu mais de 367 mil reais para os Estados Unidos 4 dias depois dos ataques às sedes dos três poderes. Esses recursos foram enviados pelo próprio tenente-coronel para uma conta aberta em nome dele no BB Américas, que é um braço do Banco do Brasil no exterior. O valor foi de $70.500, com uma taxa de câmbio de R$ 5,20, segundo a nossa colunista Mônica Bergamo. Uma outra ordem de pagamento, totalizando R$ 161 mil, foi enviada mesmo depois de Mauro Cid ser preso pela Polícia Federal. A transação ocorreu no dia 25 de julho. O dinheiro entrou em uma outra conta do tenente-coronel mantida no Wells Fargo Bank nos Estados Unidos. Procurada, a defesa de Mauro Cid não se manifestou. Outros assuntos. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que trata da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio. Até agora, 4 ministros se manifestaram e todos votaram
para que a posse de maconha para uso pessoal não seja considerada crime. Alexandre de Moraes defendeu, no entanto, que é preciso fixar uma quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, que seria de 25 a 60 gramas. Ontem, o STF concluiu o julgamento da constitucionalidade do chamado juiz de garantias. Mais informações com o Rafael Procópio. As cortes brasileiras terão um prazo de 1 ano, prorrogável pelo mesmo período, para implementarem o juiz das garantias no inquérito policial. Essa figura surgiu no pacote anticrime, aprovado em 2019, e o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da questão nesta quarta-feira. A decisão teve 10 votos favoráveis e somente um contrário, do ministro Luiz Fux, relator do caso. Todos votaram pela constitucionalidade do texto, e o que estava em jogo era a obrigatoriedade ou não desse juiz. O juiz das garantias é um magistrado que acompanha as investigações penais e verifica a legalidade das medidas tomadas pela polícia e o Ministério Público durante o andamento da apuração. A CPI das pirâmides financeiras vai ouvir os sócios da 123 Milhas após a empresa suspender pacotes e passagens da linha promocional. Fala aí, Luana Bernardes. A CPI das pirâmides financeiras vai ouvir os sócios e administradores da 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sobre a suspensão da emissão de passagens já compradas pelos consumidores. A audiência ainda não tem data marcada. A 123 Milhas anunciou que vai devolver integralmente os valores pagos pelos clientes com correção monetária, mas por meio de vouchers. Na segunda-feira, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o cadastro da companhia no sistema de empresas que atuam no setor de turismo foi suspenso pelo governo federal. O MPF já enviou um ofício à empresa para cobrar explicações após o cancelamento das viagens. Bom, e ainda ontem a CPI das pirâmides, ou a CPI das criptomoedas, enfim, aprovou a quebra de sigilos de 2 atores da TV Globo e um apresentador, que já foi inclusive apresentador aqui na Band News FM e na Band, Marcelo Taz. Não precisa, não precisa de muita apresentação. Aliás, para ninguém, né? Cauã Raymond, Marcelo Taz e Tata Werneck, né, Thiago Muniz? É isso, Megali. Bom dia. Os parlamentares decretaram a medida contra essas 3 pessoas e também contra o dono da companhia Atlas Quantum, Rodrigo Marques dos Santos. O pedido foi realizado pelo deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Os atores e o apresentador são investigados por terem realizado propagandas para a empresa de criptomoedas, que também é alvo dos integrantes da comissão. O jornalista Marcelo Tassi pronunciou ontem durante participação na TV Cultura e disse que não tem nada a esconder. Em nota, os advogados de Tata Werneck dizem que a cliente não cometeu crime algum e apenas participou de uma campanha publicitária há 5 anos. A reportagem ainda não obteve contato com Cauã Raymond e nem com Rodrigo Marques dos Santos. Mas eles apenas participaram da publicidade da campanha, foram contratados como atores para emprestar sua imagem, atuaram e estão sendo convocados por isso. Eles não são sócios da empresa. Eles estão tendo o sigilo bancário quebrado. Sigilo bancário? Mas eles são sócios da empresa? Eles... Meu Deus do céu, isso não faz sentido nenhum. 5 anos atrás, né? É isso, gente. Essa é a motivação para a convocação. Houve a convocação. Eles conseguiram, no caso a Tata Werneck conseguiu uma medida no Supremo Tribunal Federal que a isentou de comparecimento e agora o deputado e os parlamentares integrantes da CPI entenderam que é necessária a quebra do sigilo bancário das pessoas que participaram da publicidade. Por isso. Eu fui ver aqui quem é Paulo Bilinski. Paulo Bilinski tem aquele tipão lá do Macho Campari, né? A barba comprida, enfim, esse tipo que tá na moda hoje. E ele se notabilizou aqui por propor um projeto que proibiria seguranças do presidente Lula de carregarem armas e de ministros também. E aí ele disse num discurso que quem anda armado é covarde. O que é muito curioso, porque ele é um defensor das armas e ele é um dono de um estande de tiros. Mas aí quando troca o presidente, ele imediatamente acha que quem anda armado é covarde e não quer que haja seguranças armados para o presidente da República. Então esse é o sujeito que tá querendo... Me parece uma tentativa de lacração para cima dos atores, porque não tem o menor cabimento você chamar 2 atores. E o Marcelo Taz?
Ele também teria praticado feito publicidade. Da mesma maneira. Tá, então atuou ali também como ator. Não tem o menor cabimento você querer responsabilizar um ator por um escândalo envolvendo uma empresa de criptomoedas. Eles são atores, pelo amor de Deus. Atores fazem propaganda de tudo. De tudo. E se um lote de iogurte vencido for entregue numa determinada cidade e envenenar não sei quantas pessoas, você vai responsabilizar o cara que fez a propaganda do iogurte? Na novela? Sabe que é um tanto curioso. Flagrantemente ilegal essa convocação. Diga lá, Kaline. É curioso, né? Esse delegado, o deputado federal hoje, ele era delegado, ele associar uma coisa a outra, uma vez que ele se elegeu graças à função dele de influencer digital, porque ele ganhou bastante notoriedade, né, mostrando armas na internet, nas redes dele, ele enquanto delegado ainda. E tem um outro detalhe a respeito do passado da vida dele. Vocês se lembram daquela situação? Você ia lembrar disso, né, Thiago Muniz? Eu ia mencionar, mas... Em que houve não foi troca de tiros, mas enfim. Você se lembra quando a namorada de um delegado atirou nele e depois a perícia concluiu que ela se matou? Uhum. Era é o mesmo? É o mesmo. Foi em São Bernardo, né, Thiago? Exato, exatamente. Você lembra mais detalhes dessa história? Basicamente, essa informação foi o primeiro momento em que ele... alcançou notoriedade, é claro, alcançou notoriedade porque acabou sendo vítima. Ele é um deputado pró-armas, defende essa bandeira, acabou sendo gravemente ferido nessa história que foi investigada e chegou a essa conclusão que a Carla trouxe agora há pouco. Que ano que foi? Você lembra? Eu não me recordo, cara. Tô tentando lembrar aqui também, mas não tem tanto tempo, né? Faz alguns anos, provavelmente coisa de 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, exatamente. Ele já era influencer, né? Tanto que eles se conheceram dessa forma. Ele e a namorada que, infelizmente, acabou morrendo nesse episódio. Ah, e olha que surpresa. Um dos projetos do Paulo Bilinski também é proibir banheiros unissex em escolas. Que é um negócio que ninguém tá propondo, né? Uhum. Ninguém tá propondo um banheiro unissex para crianças em escolas. Ontem eu fui na escola do meu filho e usei um banheiro unissex. Sabe como é que chama banheiro unissex? Banheiro. O banheiro da sua casa é dividido entre banheiro de homem e banheiro de mulher? Não. Na escola do meu filho, ali do lado da sala dos professores, tem um banheiro que é utilizado por professores e professoras. É um banheiro unissex. Não é para os alunos. O nome disso é banheiro. Tem uma chave ali para que outra pessoa não utilize o banheiro enquanto você está lá. O Paulo Bilinski quer proibir, quer que não haja, em hipótese alguma, dentro de uma escola, um banheiro que possa ser usado por pessoas dos dois sexos. Rapidinho, a gente registrou a nota da Tata Werneck. Rapidamente, no caso, eu posso daqui a pouco pegar a íntegra. Mas... porque a nota é importante, fala dessa indignação e fala da flagrante descabida e ilegalidade desse pedido de quebra de sigilo. Vou ler outro trecho aqui rapidinho da nota, negando, evidentemente, dizendo que recebe com profunda indignação a ordem de quebra de sigilo, porque não praticou crime algum, apenas participou de campanha publicitária 5 anos atrás, quando a empresa era considerada sólida no mercado. Segue a nota: como artista, jamais poderia prever que a empresa se envolveria em fraudes anos depois. Jamais foi sócia investidora ou participou dos lucros da empresa, motivo pelo qual considera a quebra de sigilo absurda e totalmente descabida para o que se pretende investigar na CPI. Aqui mais um trecho da nota. Deixa eu fazer uma correção. Quem disse aqui, tem razão o ouvinte, que quem usa armas é covarde, foi o presidente Lula. Ele disse isso, aí como resposta a essa fala, o Bilinski quis dar essa lacrada. Então seus seguranças não vão ter armas. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Né? Ele, enquanto influencer pró-arma, será que ele tem que responder ou ter sigilos quebrados, né, por eventuais desvios de conduta em quem utiliza armas? Se alguém assassina uma pessoa com uma arma, ele como um divulgador de campanhas pró-armas, também tem que ser convocado e ter o sigilo quebrado? Então. Boa pergunta, Carla. Obrigado, Muniz. É isso. Ministério Público de Minas Gerais denuncia 4 envolvidos no caso da jovem estuprada depois de um show no Mineirão. Fala aí, Tayane Ribeiro. Um motorista de aplicativo envolvido no caso da jovem que foi estuprada após um show de pagode no Mineirão é denunciado pelo Ministério Público de Minas por estupro de vulnerável. Se a denúncia for aceita pela Justiça, ele vai responder pelo mesmo crime do abusador, que está preso. O caso ocorreu no mês passado. O motorista de aplicativo que levava a mulher após o show a abandonou inconsciente na porta de casa. Pouco depois, um homem chega e a carrega para outro local, onde o estupro teria ocorrido. Também foram denunciados por omissão de socorro um dos amigos da jovem, que a acompanhava no show, e o motoboy, que ajudou o motorista a retirar a vítima do carro e deixá-la na calçada.
As polícias e o Ministério Público poderão obter dados de usuários do Pix, alvos de investigação, diz aí Luciana Viana. O Pix ganha uma nova funcionalidade. A partir de 1º de setembro, polícias, ministérios públicos e demais entes públicos que tenham atribuições legais de controle ou de apuração de irregularidades poderão consultar diretamente dados cadastrais vinculados às chaves Pix de usuários que estejam sob investigação. Com a novidade, o compartilhamento de informações entre o Banco Central e os entes públicos se torna mais rápido, seguro e eficiente no combate a fraudes e crimes. A onda de calor leva o Rio de Janeiro a bater recorde de temperatura no inverno. Os termômetros ultrapassaram os 39 graus. Quem tem os detalhes é Fernanda Caldas. A cidade do Rio pode atingir a temperatura mais alta do mês de agosto nesta quinta-feira. Segundo o Alerta Rio, os termômetros podem chegar a 41 graus. O recorde mais recente foi atingido nesta quarta-feira, quando a capital fluminense registrou 39,2 graus em Irajá, na Zona Norte. Anteriormente, a marca também havia sido registrada na mesma estação do Sistema Alerta Rio, no dia 31 de agosto de 2019, quando o termômetro marcou 38,7 graus. O aumento da temperatura se dá devido a uma massa de ar quente e seca e pela aproximação de uma frente fria. Olha, em São Paulo hoje, temperatura subindo e subindo bem, viu? Deixa eu entrar aqui nos termômetros da Prefeitura, da capital paulista, só para trazer uma base aqui, uma média para os nossos ouvintes. Em vez de ter tido essa ideia antes, né, Carla? Tem a brilhante ideia bem na hora em que tá falando. 24 graus já na região da Sé, no centro da cidade. Zona Leste, vamos lá, 22 graus agora em São Miguel Paulista. Zona Oeste, Lapa do Megali, 23 graus neste momento. Esquentou. Caramba, esquentou, mas a Lapa tá esquentando. Ontem no Amazonas, a sensação era de 50 graus. Era. A sensação, minha nossa, e com umidade relativa do ar lá no pé, né? Super baixa. É. Bom, no sul do país, a tempestade de granizo causa prejuízo, moradores de várias cidades sofrendo por causa dessa tempestade. O Juan Romero vai trazer mais informações. O Rio Grande do Sul teve registro de queda de granizo em diversas regiões. As pedras de gelo atingiram as cidades de Porto Alegre, Alvorada, Pelotas, São Lourenço, Amaral Ferrador, Rio Grande e Camaquã, onde não houve registro de danos. Em Bagé, na fronteira sul, cerca de 30 residências foram atingidas. E em Arambaré, a cerca de 150 quilômetros da capital, 15 casas tiveram danos em telhados. A Defesa Civil trabalha na redução dos efeitos do fenômeno climático. Em Santa Catarina, o sul do estado teve o fenômeno também nessa quarta-feira, com pedras de gelo que caíram nas cidades de Sombrio, São João do Sul e Santa Rosa do Sul e que deixaram mais de 100 casas destelhadas. O robô enviado pela Índia à Lua começa a explorar o polo sul do satélite natural da Terra. Ontem, o módulo indiano fez um pouso histórico numa área nunca antes explorada. Sandro Badaró conta tudo pra gente. Bom dia, Sandro. Exatamente. Sheila, bom dia pra todos. O robô lunar CH-3 está agora fazendo essa exploração num ponto onde a humanidade jamais chegou, que é o chamado lado obscuro da Lua, o polo sul do satélite, onde foi detectada por sondas a presença de gelo. Lembrando, a Índia ontem, nessa missão histórica, o 4º país a pousar na Lua, o primeiro no polo sul do satélite. E a ideia o principal objetivo desse robô, que há cerca de 7 horas iniciou essa exploração, desceu ali da rampa do módulo lunar e começou a explorar essa região. Segundo o comando da operação, a Chandrayaan-3, que a nave pousou numa superfície relativamente plana, mas esse robô tem que tomar cuidado porque tem crateras onde não chega a luz do sol, a temperatura pode chegar a menos 200 graus negativos, e alguns pontos são crateras que têm a maior profundidade. Se você comparar Lua e Terra, a profundidade de uma cratera é maior do que qualquer buraco encontrado na Terra. Então, quer dizer, essa prefeitura da Lua que não tapa esse buraco, é isso. Cadê a operação tapa-buraco? Exatamente. Isso não aqui é uma cratera, gente! Então, lá tem cratera de verdade, onde cabe um pouquinho mais que um carro. Bom, e ele vai tentar encontrar isso, o gelo. E imagina por quê? O tamanho do cone, hein? Tô pensando pra colocar ali. Esse robô, ele vai tentar retirar o gelo, só que não sabe se tá lá no fundo da cratera, se tem gelo na superfície desse ponto da Lua. E por que é tão importante encontrar gelo?
Porque é água, é H2O, e você divide. Hidrogênio pode virar combustível para foguete. Água e oxigênio pode sustentar a vida humana. As perspectivas se falam em uma base lunar estabelecida na próxima década, no final da próxima década. A gente conversou ontem com o professor Roberto Costa, que é membro do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e ele explicava, a gravidade é muito menor, então é mais fácil você pousar e subir um foguete da Lua. 2, o hidrogênio você consegue utilizar de combustível. É muito caro levar qualquer coisa para a Lua. Então você não precisa ir com combustível, por exemplo, para sair da Lua para Marte. Você vai só para a Lua, pousa, reabastece e vai. Então a ideia... A Lua é o frango assado de Marte. Então, ele fala exatamente isso. Ele usa outra palavra que eu acho que fica até mais fácil. A ideia, o objetivo... É o grau. Mas é muito longe. O objetivo máximo é transformar a Lua numa rodoviária. Muito mais fácil decolar um foguete da Lua do que da Terra, exatamente porque a gravidade é muito menor. Projetar isso mais para frente, 20, 30, 40 anos na frente, a Lua vai ser uma espécie de rodoviária. As pessoas vão se deslocar até a Lua e da Lua vão se deslocar para outros destinos no sistema solar. A propulsão é muito maior. Você dá um impulsinho na Lua, vai, entendeu? Você dá um pulinho, já sobe quase 2 metros, então, né? E o ponto principal é a carga. Para você, é o que eu tava falando, para você sair da Terra para a Lua com uma carga que dê, por exemplo, para você pousar na Lua e para ir para outro ponto do sistema solar, o foguete sai muito pesado, isso é muito caro, foi o que o professor explicava. Então você vai com menos carga, pousa na Lua, faz todo o reabastecimento e aí você tem uma viagem muito mais tranquila e muito mais barata para outro lugar. Para fechar, foi isso que a Índia fez. As viagens para a Lua estavam custando cerca de 200 milhões de dólares. A Índia reduziu isso para 80, mais um ponto histórico nessa missão. A gente já consegue viajar mais barato para a Lua. Próxima missão tripulada para a Lua. Expectativa é Artemis 3, Estados Unidos em conjunto com a SpaceX, de Elon Musk, que deve desenvolver o módulo lunar. Deve levar a primeira mulher à Lua, aí realmente pisando em solo lunar, prevista para 2025. Não tem Japão chegando também? Tem uma série de países. Israel recentemente tentou e não conseguiu. A Rússia também não conseguiu, mas são muitos países tentando, porque tem toda uma questão comercial também, possibilidade de mineração, até se fala em implantação de indústria automatizada na Lua. Então tem muita gente tentando chegar lá. A gente vai ver isso, né? Não é para as próximas gerações. A gente vai ver uma pessoa pisando na Lua. Isso previsto para 2025 já. A nossa geração ainda, nas melhores expectativas, deve ver uma base na Lua. Ô Sandro, pra mais tarde, tá? Encomenda pra mais tarde. O que aqueles malucos pra Lua lá... não, calma. Não, isso aí eu também quero no futuro. O que esses malucos que falam que o homem nunca chegou à Lua estão dizendo agora desse pouso que a gente viu ao vivo? Também é forjado? Não precisa responder agora. Não, minha preocupação é minha saúde mental só, mas eu trago a informação. Não, dá uma mergulhadinha, tapa o nariz, dá uma mergulhadinha aí nesses chats, não sei das quantas aí, depois você conta pra gente. Tá bom, fechado. Valeu. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. O Neves hoje não está conosco, volta amanhã. O Palmeiras passou o carro no Deportivo Pereira. Na manchete está escrito aqui, fica perto da vaga, semifinais, o Pablo Fernandes tem que ser preciso, né? Mas eu não preciso ser tão literal assim, eu posso falar, passou. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. Ou alguém acha que o Deportivo Pereira vai enfiar 5 gols do Palmeiras no Allianz Parque? Maurício Ferreira tem os detalhes.
O Palmeiras aplica goleada sobre o Deportivo Pereira na Colômbia e deixa a vaga na semifinal da Libertadores encaminhada. No primeiro jogo das quartas, Rafael Veiga, Marcos Rocha e Mike marcaram 3-0 antes do intervalo. Rony definiu a vitória por 4-0 na etapa final. A volta será na quarta-feira da próxima semana no Allianz Parque para o Palmeiras confirmar a classificação à próxima fase e seguir em busca do tetracampeonato da América. Antes, pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão vai receber o Vasco no domingo às 6h30 da noite pela 21ª rodada. Pela Sul-Americana, o Botafogo em casa só empatou com o Defensa e Justiça. Fala aí, Helder Martins. O Botafogo saiu na frente, mas cedeu um empate em 1-1 para o Defensa e Justiça da Argentina na noite desta quarta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Gabriel Pires fez o gol do Glorioso no estádio Newton Santos, que agora terá que vencer na Argentina na semana que vem para conquistar a vaga na próxima fase de forma direta. O jogo de volta será na quarta-feira, a partir das 7 da noite no estádio Florencio Sola, na província de Buenos Aires. Antes, o Alvinegro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro próximo domingo, às 4 da tarde, contra o Bahia, no estádio Newton Santos. Ei, Débora, você já tá sabendo que a TIM ganhou os 3 principais prêmios de qualidade de atendimento? Sério? Do quê? Sério, anota aí, ó. Líder em satisfação pela Anatel, selo de eficiência do Procon São Paulo e conquistou o prêmio Reclame Aqui 2022. Nossa, não fazia ideia. Então esses prêmios são um baita reconhecimento, né? São, esses prêmios avaliam tudo do relacionamento com o cliente, da inovação à reputação. Olha, eu tenho que admitir que realmente o atendimento da TIM evoluiu. Não, com certeza. Se você precisar da ajuda deles, eu te garanto, você vai se surpreender. TIM, imagine as possibilidades. Seu caminho. Robson Ramos, bom dia, Robson. Bom dia, Carla Bigato, para você, para o ouvinte da Band News FM, para Sheila Magalhães, para o Luiz Megari também, falando agora do trânsito, para quem está aqui na Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, na passagem aqui pela ponte do Tatuapé, já vem com o trânsito mais pesado o caminho, desde a saída ali do Parque Novo Mundo, especialmente pela pista lateral, mas até a ponte do Tatuapé segue assim, só que melhora e volta a ficar ruim a partir da ponte da Vila Maria. Aí é a expressa que vai um pouquinho mais pesada até a região do terminal rodoviário do Tietê. Para quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna por aqui, caminho bom. Super ofertas da AutoZone. São diversos produtos com preços imbatíveis para você deixar o seu carro ou moto tinindo. Peça para quem entende, peça AutoZone. Band News. Tempo. Stephanie Toso, da Climatempo, já está com a gente. Não tivemos o recorde histórico para o mês de agosto ontem, pelo menos não oficialmente. Mas se renova a expectativa para hoje, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia para você, Sheila. Bom dia para Carla, para o Megali, para todos. Tem essa expectativa hoje, sim. Então, temperatura continua muito alta aqui pelo estado de São Paulo. Tem chance dessa máxima chegar a 34 graus para hoje. Então, possibilidade para esse recorde. Ontem, a máxima chegou a 32,3 graus na estação do Mirante de Santana. Muitas estações da prefeitura registraram temperaturas em torno de 33 graus. Só que a título de recorde só vale mesmo a estação do Mirante, que é a estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, hoje ainda tem essa expectativa desse recorde ser superado, mas a temperatura máxima bateu recorde no litoral. Então, em Bertioga, ontem a temperatura chegou a 38,4 graus. Então, foi recorde para 2023 durante esse inverno. A gente segue até mesmo no litoral, esse comecinho de quinta, bem abafada. Então agora a temperatura em Santos em torno de 31 graus. São situações diferentes que vão acontecendo hoje aqui pelo estado de São Paulo. Para o litoral vai começando bem abafado já com esse calorão, só que a menor temperatura vai ser registrada à noite. Então tem essa expectativa já com a virada do vento, com a chegada da frente fria, que os termômetros durante a noite fiquem em torno de 22 graus para o litoral aqui de São Paulo. Fica abafado, mas diminui esse calorão. Aqui para a capital a temperatura vai subir bem, então agora a gente já tem termômetros marcando 24 graus em pontos da cidade, pode chegar a 34, tem um refresquinho para a noite, mas não tem previsão ainda de frio por enquanto, só que já tem chuva para a noite de hoje aqui na região metropolitana. Agora para o interior ainda esquenta bem, então o interior aqui do estado de São Paulo segue com bastante sol, situação de pré-frontal. Então por lá máximas que ainda podem chegar a 36, 37 graus, sem condição de chuva. Virada mesmo no tempo de fato já a partir de amanhã, pelo menos para o litoral e aqui para Grande São Paulo.
Para o interior, essa chuva pega bem no fim de semana. Então, a gente vai ter um fim de semana mais úmido e bem gelado. Aí a temperatura despenca mesmo. Você falou de virada para valer mesmo amanhã, mas já com chuva hoje, isso vale para a capital? Isso vale para a capital. É uma chuvinha ainda fraca. Então, noite de hoje com essa possibilidade, madrugada de amanhã vamos começar ainda abafada, só que com uma garoinha. E aí amanhã a gente vai até ver o sol aparecer um pouquinho, só que já é aquele dia mais nublado. Amanhã é sexta, né? Sexta? É. Que baixo astral, tá bom. Mas pelo menos alivia um pouco a umidade relativa do ar, né? Tá muito alivia. seco, pelo amor de Deus. Tem um ouvinte... Já tem umidade em torno de 34%. Nossa senhora, Paulo Barreto, ele tá perguntando, Stephanie, eu tô no Parque Ibirapuera, toda manhã ele vai, manda foto pra gente e tal, muito legal. E ele pergunta até que horas eu posso ficar no parque, né, por causa dessa umidade relativa do ar que despenca no começo da tarde, até fim da manhã, como você disse, agora já tem índice bem baixo, né? Isso, até o finzinho da manhã, durante a tarde vai despencar ainda mais. Então aqui pra capital tem expectativa que fica até abaixo de 20% de novo. Isso antes mesmo dessa virada no tempo. Então, meio da tarde a gente já vai ter a frente fria se aproximando, tem um ventinho mais de sul, só que mesmo assim segue bem seco. Tá bom. Stephanie, a gente vai voltar a conversar já no Band News São Paulo, primeira edição, às 10 para as 10 da manhã, e a gente aproveita e responde aqui as dúvidas dos nossos ouvintes também, as encomendas. Beijo. Nem falei, né? Mas seu cabelo ficou lindo, lindo. Sei que já falaram ontem. Está ainda mais linda, Stephanie. Um beijo para você. Até lá. Um beijo, até lá. Olha, informação rapidinha aqui, daqui a pouco a gente vai acionar nossa reportagem em Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação que tem como um dos alvos Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, o filho 04, né? A Operação Nexum cumpre 7 mandados nesta quinta-feira, sendo 5 de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Mas nenhum desses mandados de prisão preventiva é contra Jair Renan, tá? Ele é alvo de mandados de busca e apreensão. Pelo menos 2 imóveis dele, de Jair Renan, um em Brasília e outro em Santa Catarina, são alvos desta operação da polícia. Daqui a pouquinho mais informações de Brasília.